Ok. Eu vou falar no microfone porque vai estar gravando, tá ok? Tá certo? Ok. Boa tarde para vocês. Nesse momento, a partir de agora, estamos aqui na nossa aula, treinamento de como que a gente pode coordenar melhor a lição de escola sabatina. Eu estou falando com pessoas aqui que são experientes, tá certo? Pessoas que são experientes. Mas é sempre bom a gente aprender, a gente trocar algumas ideias. E esse é o objetivo aqui, tá bom? Eu agradeço aí a professora Célia, que é a nossa diretora, tá certo? Por esse momento. Nós estamos aqui, né, nesta aula aqui. Não é pregação, não é sermão. Se você quiser contribuir, você pode falar, ok? Apenas nos dê um tempinho para que o microfone chegue até você, tá ok? Para que as pessoas também possam ouvir depois. Tudo bem? Ok? Vamos levantar então, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, Pai maravilhoso, te agradecemos muito pelas bênçãos, pela vida, pela tua misericórdia. E esteja conosco aqui nos momentos a seguir, ao conversarmos com os nossos professores de escola sabatina. Nos abençoa, nos ilumina, nos motive, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vamos lá aqui. Eu tenho aqui 2 arquivos para apresentar para vocês. O primeiro arquivo é esse, treinamento para professores de escola sabatina. Queridos, como eu já disse aqui, vocês são pessoas experientes, tá certo? Já que coordenam lição de escola sabatina há muitos anos. São membros de igreja há muitos anos. Mas o nosso objetivo aqui é tentar ampliar e mudar um paradigma de que muitas vezes a gente fala sem perceber o seguinte: eu vou passar lição. Eu passei a lição. Na realidade, nós como professores de escola sabatina, coordenadores de escola sabatina, a gente não passa a lição, a gente coordena a lição. Coordena, é diferente. Eu me lembro, em 1997, o ano que eu entrei para a obra, foi meu primeiro ano de obra. Eu me lembro que eu participei de um congresso de escola sabatina que foi realizado pela Associação Paulistana. E nesse congresso de escola sabatina, que foi feito no Colégio de São Caetano, me lembro disso até hoje. Eu era capelão do Colégio de São Caetano. Eu me lembro que eu fui convidado ali para dar uma aula, nem me lembro mais do que. Eram várias pessoas que estavam dando aulas ali, em vários lugares, tipo workshop. Mas eu me lembro que naquela época, em 1997, o então departamental de escola sabatina, pastor Marco Lamarques, alguém se lembra do Marco Lamarques? Ok. Pastor Marco Lamarques, ele era MIPES, né? Ministério Pessoal e Escola Sabatina. Naquela época ele falava o seguinte: olha, a gente precisa mudar a nossa maneira de coordenar a lição. A nossa maneira é muito antiquada. E é difícil, e a gente não ensina como deveria ensinar. E o que ele falou na época? Que uma coisa nós deveríamos abolir. O que é? Que a gente faz até hoje, muitas vezes. Vamos lá, gente, lição de sábado. Agora vamos para domingo. Pergunta número 1. Aí lê um monte de coisa. Vamos lá, segunda-feira, pergunta número 3. Pergunta número 4. Quando chega lá na parte de quarta-feira, o que aconteceu? Acabou o tempo. Acabou o tempo. E aí, vem aqui a pessoa: olha, vocês têm 5 minutinhos. E aí, é aquela correria total, de qualquer jeito, para tentar finalizar a lição. E muitas vezes a gente fica frustrado porque não ensinou o que gostaria de ter ensinado e o tempo acabou. Agora, veja bem, a gente tem trabalhado aqui o seguinte: quando a escola sabatina é menor, por alguma programação especial, alguma coisa, as outras coisas a gente pode adaptar, mas o tempo de lição tem que permanecer.
Mas mesmo o tempo de lição permanecendo, é muito importante a gente aproveitar bem o tempo. Então, aquela coisa assim de passar dia por dia, pode ser mais cômodo, mas não é a melhor maneira de se ensinar. A gente vai entender o porquê, tá ok? Mas antes, talvez seja chover no molhado, mas eu gostaria de trazer aqui para vocês alguns slides sobre a importância da escola sabatina como um todo, tá ok? Alguns conceitos importantes. Olha só, a escola sabatina, a obra da escola sabatina, agora pensem na escola sabatina como um todo. A obra da escola sabatina é importante e todos os que se interessam na verdade devem esforçar-se por torná-la próspera. Está falando para um monte de gente, mas eu quero aplicar para vocês, professores. Você conhece a verdade, você ama a verdade, então qual deve ser o nosso esforço? É tornar a escola sabatina próspera. Existe hoje agora um projeto chamado Escola Sabatina Viva. É um projeto muito bom, tá certo? Que vem da União Central Brasileira, que a gente está tentando implementar, a professora Célia está tentando, e é um processo. E vai vir coisas boas também aí para a gente, viu? Aqui, Igreja de Diadema, tá certo? Que as unidades vão trabalhar bastante no aspecto missionário, ok? É um projeto novo aí, tivemos a primeira reunião com o nosso departamental, mas depois isso é um assunto para outro momento, tá ok? Então, queridos, vamos lá. A escola sabatina, ela deve, deixa eu ver se muda aqui, me ajuda, vamos lá. Não está mudando. Me ajuda ali em cima aí, por favor. Mudar o slide. A escola sabatina deve ser um dos maiores instrumentos e o mais eficaz em levar almas para Cristo. Vamos ser sinceros. O que a escola sabatina faz hoje? E a questão não é diadema, não é. Eu estou falando de maneira geral. O que a escola sabatina faz hoje para levar almas para Jesus? Na prática, vamos ser sinceros. Praticamente nada. Um dos objetivos da Escola Sabatina Viva é reavivar esse espírito missionário através das unidades. É um processo. Mas aqui diz, a senhora Arte, ela fala que um dos grandes objetivos da Escola Sabatina é levar almas a Jesus. E vocês, professores, têm um papel muito importante nisso daí. Nessa conscientização e nesse processo, nessa mudança de paradigma, tá ok? Para isso, é necessário uma mudança de paradigma. A gente precisa começar a pensar agora de forma diferente daquilo que a gente pensou, quem sabe, até agora. É começar a pensar um pouquinho mais fora da caixinha. É sair um pouco da nossa, muitas vezes, comodidade de pensar assim, eu sou um professor de escola sabatina, mas de quando em quando eu me encontro com os meus alunos? Quando em quando você encontra com seus alunos? Geralmente. Somente no sábado? Em que momento? De manhã. E depois? Qual é o relacionamento que você tem com seus alunos? Qual é a interação que você tem com seus alunos? Quais são as metas, os planos que você tem com a sua unidade? Percebe? Isso aqui em Diadema está começando a se desenvolver, está andando. Mas, de maneira geral, queridos, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Porque senão a gente fica na mesmice e a gente fica patinando. E a escola sabatina é um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E a gente tem que aproveitar isso, tá? Mudança de paradigma. Para isso, bem rapidinho aqui, só mencionando, classe dos professores. A gente tem que mudar a nossa cabeça, começando em relação à classe dos professores. Tá? O que a gente faz na classe dos professores? Vamos supor que a irmã, que eu estou lá responsável por coordenar a classe dos professores em tal sábado. Certo? Aí vocês estão lá na classe dos professores. O que eu devo fazer na classe dos professores? Eu que estou coordenando ali naquele dia a classe dos professores. Ou você, não importa. Qual é o meu papel ali? Olha só, vamos lá. Primeiro, quem está na classe dos professores, tá certo? Quem está ali, supostamente, o que já fez durante a semana? Já estudou a lição. Vocês já estudaram a lição.
Então, lá na classe dos professores, eu vou ter que ficar passando a lição dia por dia? Não, não tem necessidade. Vocês já estudaram. A minha função ali é trazer, quem sabe, 3 ou 4 ou 5 perguntas sugestivas, e a gente vai trabalhar esse ponto hoje, esse é o essencial. É trazer 3, 4, 5 perguntas sugestivas. E eu, claro, posso trazer aqui, posso levar lá alguma coisa nova, interessante, mas perguntas sugestivas, dessas perguntas, como que vocês podem trabalhar nas suas unidades. Eu, como coordenador ali daquele dia, da classe dos professores, eu tenho que trazer alguma coisa sugestiva para que você possa trabalhar na sua unidade. É claro que você tem a sua personalidade, você já tem o seu plano, você já tem a sua maneira, mas eu tenho que trazer sugestões práticas para vocês. Não é ficar passando todo dia, porque nem eu quero vir na classe dos professores desse jeito. Tá certo? Então, queridos, esse é um ponto. Agora, classe dos professores tem que começar às 8 horas. Né? É uma luta isso. Por quê? Porque 35 minutos, 40 minutos ali conversando sobre a lição, trazendo os pontos principais da lição, alguma dúvida, alguma contribuição. Puxa vida, a irmã Janice falou uma coisa ali na classe dos professores que eu não tinha pensado, eu vou colocar na minha unidade. É um ajudando o outro ali. No final, quando for 8h35, 8h40, aí o que acontece? Isso deveria acontecer. A diretora, o diretor, no caso vem ele com algumas, quando tiver, né, algumas dicas, algumas orientações, falando, professores, olha, no momento ali dos apontamentos, fala que, olha, do evangelismo que a gente vai ter na semana que vem. Lembra nas suas unidades sobre evangelismo. Professores, não se esqueçam de fazer os apontamentos. Professores, não se esqueçam de marcar o almoço com as suas unidades. Não se esqueçam de elaborar um plano missionário com a sua unidade. Essas dicas. E a classe dos professores tem que terminar ali 8h45, 8h50 no máximo. Esse é o objetivo da classe dos professores. Tá? Mas para isso tem que ter uma mudança de paradigma. Tá ok? Agora, qual é o papel do professor da escola sabatina em pleno século XXI em que vivemos? É isso daqui, queridos. Pastoreio e comprometimento. Para que a escola sabatina de Diadema se torne uma escola sabatina viva, tem que partir isso de quem? Do professor, da professora, não tem jeito. Da diretora já partiu, ela pegou a ideia já. Agora tem que partir de quem? De vocês. Pastoreio e comprometimento. Eu tenho falado isso 1000 vezes e vou falar 1001 agora. Cada professor, cada professora da sua unidade tem que entender o seguinte, colocar no seu coração, eu sou um pastor da minha unidade. Eu sou uma pastora da minha unidade. Eu tenho que cuidar deles. E como que a gente cuida? A gente ora por eles, ora com eles. Todos aqui têm um grupo de WhatsApp nas suas unidades? Todos aqui têm um grupo de WhatsApp? Todos têm? Ok. Fundamental. Para que você, durante a semana, lá quando chegar na quinta ou sexta-feira, você manda uma mensagenzinha. Queridos, da sua unidade, olha, sábado eu quero ver vocês às 9 horas da manhã na escola sabatina. Manda uma mensagenzinha rapidinha de áudio para cada um da sua unidade. Fulano, cita o nome. Irmão tal, fulano, olha, está tudo bem com você? Eu estou orando por você, quero ver você às 9 horas no próximo sábado. Coisas pequenas. Isso é cuidar. Tá certo? Quem sabe no grupo de WhatsApp, formar ali um grupo de oração. Olha, irmãos, nessa semana nós vamos orar por tal irmão da nossa unidade. E todo mundo ora naquela semana pelo irmão daquela unidade. Percebe? É cuidar, é ligar para eles, é ter esse cuidado de ver como eles estão. Isso é pastoreio. Perguntar como que está a fé. Aquela coisa, faltou alguém da unidade? No mínimo, o que a gente tem que fazer? Ligar para a pessoa, no mínimo. O legal é fazer uma visitinha. Mas, no mínimo, ligar. Irmão, senti sua falta no sábado, está tudo bem, precisa de alguma coisa? Isso é pastoreio, isso é cuidado. É claro que a escola sabatina não vai ficar cheia da noite para o dia ou do dia para a noite. É um processo. Mas é um processo de formiguinha que vocês têm um papel fundamental nisso.
Eu já falei isso para vocês 2 vezes, vou repetir. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, a Igreja Adventista do Sétimo Dia fez uma pesquisa mundial, não foi em todas as igrejas, mas fez uma pesquisa mundial, para o membro da igreja, os membros da igreja apenas, qual é a pessoa mais influente para você na igreja? Ou que te influencia mais? A pesquisa, o resultado da pesquisa, sabe qual foi? Não foi nem o pastor, não foi nem o ancião da igreja. A pesquisa foi o professor de escola sabatina. Por quê? Porque ele tem um encontro todo sábado com aquele professor. O pastor nem sempre ele vê, o ancião nem sempre ele vê, mas o professor ele tem um encontro o quê? Semanal. E mesmo que seja ali aqueles 40 minutos, para o membro da igreja, tem um papel de influência. Olha só o papel, o poder que vocês têm nas mãos. De mudar mentalidades, de fazer que a sua unidade cresça espiritualmente. E uma unidade que cresce espiritualmente, que cresce em harmonia, uma unidade que se confraterniza, que se encontra regularmente, ela vai ter mais prazer em trabalhar para o Senhor. É aí que a gente vai chegar, olha, aí a escola sabatina se torna um meio eficaz de ganhar almas para Jesus. Mas é um processo. Vocês têm um poder muito grande nas mãos. Não. Vocês têm um poder muito grande nas mãos. Ok? Para vocês entenderem isso, tá certo? Então, pastoreio e comprometimento. Comprometimento. Ah, não sei se eu gosto, se eu quero, é de vez em quando. Não. É compromisso. De assumir ali, essa unidade são as minhas ovelhas. Eu vou cuidar deles. Eu vou amá-los. Imagine isso. E aí não é só um pastor. Teremos vários pastores aqui na igreja. Percebe? O fator multiplicador. Ok? Vamos lá. Agora, dicas de como coordenar a lição. Agora a gente vai entrar mesmo no assunto nosso. Que não é cumprido não. Tá? A gente tem que terminar uns 15 para 5. Mas esse é um ponto importante. Vamos lá. Posso continuar aqui? Está preparado, preparada? Então vamos lá. Queridos, lembre-se, o que eu falei aqui é a gente sair da caixinha agora. Vai requerer um pouco de esforço, oração, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas a gente vai ter que sair um pouco. Se você quiser fazer algo diferente para a sua unidade e quiser atrair mais pessoas para a sua unidade, aqui está uma dica. Ok? Sair sábado, domingo, vamos para segunda, vamos para terça, vamos para quarta, vamos para quinta, vamos para quando chegar na quarta acabou. Queridos, vamos lá. A gente vive na época da informação. O que mais tem hoje na internet, no nosso meio, são pessoas que comentam a lição de escola sabatina. Na internet. É ou não é verdade? Tem ali as lições da Bíblia, da TV Novo Tempo, muitos dos irmãos assistem, tá certo? Lições da Bíblia. Tem lá os videozinhos do pastor não sei o quê, que comenta sobre a lição. Tem lá do outro pastor que também fala sobre a lição. Tem do outro pastor, tem do irmão, tem um monte. E muitos dos nossos irmãos, durante a semana, eles acessam isso. Eles acessam. Às vezes eles nem leem a lição, mas às vezes assistem o vídeo para estar por dentro e tal. Vários dos nossos irmãos, eles já leem a lição da escola sabatina. Agora imagina, vamos inverter aqui o papel. Imagine que você é um aluno da sua unidade. Você é um aluno, uma aluna, está ali. E eu sou o professor, tá bom? Aí eu chego aqui, irmãos, tudo bem, não sei o que e tal, vamos agora recapitular a lição, né? Recapitular a lição, ok. Olha, irmãos, o título da lição é esse, o verso para memorizar é esse. Olha, aqui na parte de sábado está escrito o seguinte, tal. Agora vamos lá, a parte de domingo, o título é tal. Olha, tem a pergunta essa daqui, vamos lá, não sei o quê. E aí, vai. Terça-feira, segunda-feira. Escuta, você é aluno, você já estudou a lição durante a semana, você já assistiu vídeos durante a semana. Qual é o estímulo que o aluno tem, vamos ser sinceros, de eu estar aqui falando tudo que você já estudou?
Qual o estímulo que ele tem para vir para a escola sabatina? Fala, não vou. Eu prefiro assistir em casa. Eu já estudei, eu chego numa unidade para escutar, repetir, ouvir coisas repetidas, tudo que eu já li, já vi, já estudei, eu não vou. Então, meus queridos, a ideia aqui é nós sairmos um pouquinho desse método, mudarmos o paradigma, tem que mudar aqui dentro, para a gente ter um aproveitamento melhor. Vamos lá então. Primeiro ponto. Não se prender aos dias e perguntas sequenciais da lição. Opa, tem gente mais chegando aí? Os nossos irmãos da hora 10ª, mas estão chegando. Vamos lá. A salvação é igual para todo mundo, tá? Mesmo os da hora 10ª, tá? Vamos lá. Não se prender aos dias e perguntas sequenciais da lição. Lembrando que, em tese, os alunos já leram a lição em casa. É o que a gente acabou de comentar. Vamos sair desse negócio. Sábado, domingo, segunda, terça. Perguntas sequenciais, dias sequenciais. Vamos sair disso, tá ok? Agora vem o desafio. Agora vem o desafio. Agora vem o sair fora da caixinha. Que é isso daqui, olha. Você como professor, você vai formular, você vai estudar a lição, você estudou a lição, você já tem uma visão geral da lição de escola sabatina da semana. Qual que é a ideia? Você vai formular, você é professor, você é professora. Você vai formular 3 ou 4 questões, claro, obviamente baseados na lição, ok? Onde estas perguntas, elas serão formuladas, eu vou explicar aqui, tá bom? Vou dar exemplos, fiquem tranquilos. Essas perguntas devem ser formuladas, elaboradas de modo que todos possam participar. Quem? Quem? Os que estudaram e os que não estudaram. Então vamos lá. Primeiro conceito, sair fora da caixinha. Baseados na lição, você vai formular 3 ou 4 ou 5 perguntas, onde essas perguntas serão feitas para a unidade, mas serão perguntas que aquele que estudou a lição, ele possa participar. Mas que aquele que também não estudou, puxa, não estudei, ele também tenha condições de emitir alguma opinião, falar alguma coisa. Muitos também não vêm na classe de escola sabatina, por quê? Porque não estudaram. E muitos pensam assim, eu não vou para não passar o quê? Vergonha, não ficar constrangido. Muitos não vêm. Agora, quando a gente começa a formular, é aqui que é o desafio, é aqui que entra o nosso suor. Quando a gente formula perguntas que aqueles que estudaram podem participar e aqueles que não estudaram também podem participar, emitir uma opinião, dar a falar alguma coisa, isso faz com que fique algo mais democrático, menos constrangimento e pode estimular as pessoas a virem mais na unidade. Porque aquilo que você vai fazer ali, os pastores lá dos vídeos não fizeram. Entende? Lá, lições da Bíblia também não fizeram. Mas você está fazendo algo diferente para a sua unidade. Fazendo perguntas. E outra coisa, queridos. Os alunos, eles aprendem mais quando eles falam. Quando eles participam. Quando eles só ficam ouvindo, eles vão reter pouco menos, o aprendizado é muito menor. Diga, irmão Juarez. Só um minutinho, irmão Juarez. Tem que chegar o microfone até você aí, que está sendo gravado. Pastor, aqui até a ideia, né, não pode ser a lição do professor, um monólogo. É justamente isso daí, né? Todos participarem, né? Fazer ali, estudar a lição e
estudar ali 3, 4 pontos importantes para ser discutido em classe. Essa é a ideia, não é isso? Entenda bem, olha só. É isso mesmo. Não pode ser, primeiro ponto, não pode ser um monólogo. Coloca no seu coração, quanto mais eles participarem, mais eles aprendem. E a gente também, claro. E fica algo mais dinâmico. É um desafio isso? É um desafio. A gente vai conseguir sucesso da noite para o dia? Não. Mas a gente tem que começar esse processo, ok? Então vamos lá. Então, formular 3, 4 ou 5 perguntas para que eles participem. Ok? Perguntas, obviamente, relacionadas à lição. Aí você vai falar, mas de onde a gente vai tirar essas perguntas? Vamos lá. Devem ser perguntas que estimulem respostas argumentativas e não simplesmente um sim ou não. Devem ser perguntas que estimulem argumentação, que as pessoas deem uma opinião, falem coisas, e não simplesmente um sim ou não. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu formulei uma pergunta para fazer para a minha unidade participar. A minha pergunta é: Deus existe, sim ou não? Pronto, acabou já. É assim? Não. Não é esse tipo de pergunta que tem que fazer. Que estimule o sim ou não. Mas respostas argumentativas. As pessoas elas vão falar, emitir alguma opinião, falar o que elas entenderam da lição, falar o que elas acham. Percebe? Ok? Mas vamos lá, outra coisa. Com certeza o professor, isso é importante, com certeza o professor vai dar informações, mas a base da coordenação da lição será o fazer perguntas aos alunos para que haja uma maior interação. É óbvio, você vai dar informações, você vai falar coisas, é claro, você também vai falar, você vai ensinar também, é claro. Não é só fazer perguntas. Você vai rechear, tá certo? Entre as perguntas com informações, não tem problema nenhum. Mas a base da sua coordenação serão as perguntas. Porque quem que tem que falar mais? Não é a gente, são eles. Quanto mais eles falam, mais eles aprendem, mais eles assimilam as ideias. Ok? Esse é o desafio, tá certo? Então vamos lá. Você vai dar informações, você vai dar a introdução da lição, você vai dar uma contextualizada. Até mesmo ali, quando você vai fazer a pergunta, você vai fazer uma pergunta, você vai contextualizar ali a pergunta. Entendeu? Você vai dar ali um contexto, falar algumas coisas e lançar a pergunta. Ok? Mas a base é a pergunta, tá ok? Serão as perguntas. Outra coisa, dar uma olhada. Onde você vai achar essas perguntas? Primeiro, dê uma olhada na parte destinada aos professores na lição. Lá tem boas dicas de perguntas. Ora, você tem a lição de professores, ok? Lá no final tem os comentários extras ali. Lá você pode achar muitas boas perguntas que já estão até feitas. Outro lugar que você pode achar pergunta também, boa, é no rodapé do dia. Do dia. Tem lá, terça-feira, lá no rodapé tem uma pergunta ali. Você, puxa, que pergunta legal para gerar discussão na classe. E também tem pergunta, mesmo até as perguntas da lição. Pergunta 1, 2 ou 3 ou 5 ou 7. Às vezes tem uma pergunta que você pode pegar dali também, não tem problema. Percebe? Mas você vai montar toda a sua lição baseado em perguntas para que eles participem. Então, onde você pode achar perguntas? No rodapé. No final, ali na parte dos professores. Na parte de sexta-feira, na parte de sexta ali, também tem várias perguntas, que você pode tentar pescar 1 ou 2 perguntas. Você pode fazer isso também. Agora, você também usar a capacidade que Deus te deu de você formular perguntas também. De você inventar perguntas ali baseado na lição. Você está lendo ali a lição, aí você fala, puxa, olha aqui, daqui
eu posso tirar uma pergunta aqui para eles poderem participar. Só um minutinho. E obrigado, Gilmar. Nem precisa, né? Não, pastor, uma sugestão também que eu tenho aprendido bastante é o comentário, né, do Espírito de Profecia, né? Ali também dá muita margem para você fazer perguntas, se basear. É isso aí. Ok. Queridos, precisa porque está gravando. Ok? Queridos, é isso. Então você vai formular perguntas. Eu vou dar aqui um exemplo depois de algumas perguntas, tá? Você vai formular perguntas. A sua coordenação, aí você não vai ser um passador de lição. Você vai ser um coordenador da lição. Percebe? Porque você vai dar informações, mas você vai estimular os seus alunos a falarem. Ok? Agora, às vezes, na medida em que você monta ali as perguntas, você vai, poxa vida, você pegou uma pergunta de... Às vezes eu faço isso, depende da lógica que você quer construir. Você pegou lá, num texto lá de sábado ou domingo, olha, dá para tirar uma pergunta daqui. Mas olha, aqui na parte de quinta-feira, eu vou tirar uma segunda pergunta daqui, depois você pode voltar para... Percebe? Não precisa ter uma sequência. Muitas vezes tem que ter uma sequência lógica, mas não uma sequência de dias. Ok? Depende muito de como você vai estar construindo a sua lição, as perguntas que você quer fazer. Ok? Então, vamos lá. Continuando então aqui, outra coisa. Uma coisa importante também, queridos, uma coisa que eu vi hoje a irmã Ana fazendo, eu estava ali na unidade, é assim. Você está coordenando a lição, tá certo? E aí, o irmãozinho aqui da frente, ele fala assim, nem você consegue entender direito, muito menos quem? Os outros. O pessoal da unidade não está entendendo nada que ele está falando para você aqui da frente. E nessa hora, o que acontece? O pessoal se dispersa, o pessoal começa a ouvir a lição do outro, não é isso? Muito importante. O irmão falou aqui, ó irmão, segura um pouquinho, eu vou repetir depois o que ele me disse para vocês. O irmão falou, ninguém ouviu, mas você como professor, você fala, olha, o irmão disse o seguinte, tal. Você fala para todo mundo. Isso é importante. Porque senão fica uma coisa muito... Às vezes, o irmão Juarez está lá atrás, o Samuel está aqui falando, ninguém entende, um exemplo, né? E está lá atrás e fica uma coisa assim perdida. Desinteressante, tá? Então, professor, falou aqui na frente, ninguém ouviu, repita para todo mundo que foi falado aqui na frente, isso é importante, tá? Vamos lá então. Eu peguei aqui um exemplo, da lição de escola sabatina que a gente estudou. A lição número 2, que a gente estudou, o grandioso plano divino centrado em Cristo. Foi uma lição que a gente estudou, tá certo? Então vamos lá. Peguei um exemplo aqui, olha só. Você vai começar a sua lição, a coordenar a lição. Dá bom dia, claro, feliz sábado, aquela coisa toda, tudo normal, como você sempre faz. Introduzir a lição, peça para alguém ler o verso para memorizar. Aí você faz a sua introdução da lição. Você faz a sua introdução. Você fala, a lição dessa semana está falando sobre isso e isso. Dá uma introdução. Você é o professor, você tem que dar o start, a introdução da lição. Normal, você sabe fazer isso. Tá? E aí, você... por exemplo, a introdução. A lição dessa semana nos mostrou as bênçãos que Deus nos dá através de Jesus e como vale a pena amar esse Deus que fez e faz tudo pela nossa salvação. Você comenta sobre isso, faz um comentário, uma introdução sobre esse tema, tá ok? Sobre a lição daquele dia. E aí, você vai agora introduzir as perguntas. É claro que eu estou sendo assim muito seco, tá? Estou indo... É claro que você vai rechear mais, falar mais, ok? Mas agora vem as perguntas, olha só.
perguntas a serem discutidas com a classe, sugestões de perguntas. É claro que você pode melhorar muito mais essas perguntas aqui. São sugestões para você entender qual é o objetivo aqui de você fazer perguntas para a sua unidade. Então vamos lá, olha só. Leiamos Efésios 1, 4 a 6. Tá? Isso você está falando. Gente, vamos ler agora Efésios 1, 4 a 6. Tá? Peça para os alunos lerem, depois faça a pergunta. Você já reparou que muitas vezes a gente abre a Bíblia muito pouco durante a lição de escola sabatina? Às vezes eu caio também nesse erro. Lição de escola sabatina é para eles abrirem também o quê? A Bíblia, manusearem a Bíblia. Eles vão ler todos os textos bíblicos da lição? Não. Você vai o quê? Selecionar aquilo que você quer enfatizar, os pontos principais. Mas vai pedir para ler a Bíblia? Peça para que eles leiam. Gente, olha, vamos ler aqui a Bíblia. Irmão, leia o versículo 4, versículo 5, versículo 6, leia bem alto para todo mundo ouvir aqui. E deixa o povo abrir a Bíblia. Lê o texto, lê os textos. Aí faz a pergunta. Olha só. No versículo 4, diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para a salvação. Aqui no Efésios 1:4, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para a nossa salvação. Onde entra? Agora, queridos, vamos pensar aqui agora um pouquinho. Deus já nos escolheu para a nossa salvação. Certo? É o que diz a Bíblia. Agora, onde entra o nosso livre-arbítrio, o poder de escolha nesse ponto? Se Deus já nos escolheu para a salvação, onde que entra o nosso livre-arbítrio? O nosso poder de escolha? Ou seja, Deus já me escolheu para a salvação, está decidido então, mas onde entra o meu poder da vontade? E se eu não quiser ser salvo? Se Deus já me escolheu para a salvação? Aí, de quem é a escolha que no fim decide se a pessoa terá salvação em Jesus? No final das contas, de quem é a escolha que no fim decide se a pessoa terá salvação em Jesus? Preste atenção. Essa pergunta aqui, eu peguei o texto bíblico, eles leram, mas essa pergunta aqui, você pode melhorar essa pergunta, tá? Aqui é só uma sugestão. Mas essa pergunta aqui, olha para ela. Quem é que pode, pelo menos tentar responder, argumentar? É só quem estudou a lição? Não. Qualquer pessoa, mesmo aquele que não estudou a lição, ele pode tentar ali uma resposta, ele pode dar a opinião dele. Percebe? Outra coisa, olha só. No versículo 6, vocês leram o versículo 6? Diz que Deus nos dá a sua graça gratuitamente através de Jesus. Está lá no capítulo 1, versículo 6 de Efésios. Aí você pode perguntar, na sua opinião, o que é graça? E por que ela é tão importante para nós? Ora, qual é a pergunta? O que é graça? Deus nos salvou gratuitamente através da graça dele. O que é graça na opinião de vocês? E por que isso é importante para a gente? O que eu quero que vocês atentem é o seguinte. Essa pergunta, quem que pode responder? Quem estudou e quem não estudou. Entendeu aqui a ideia? Tudo bem? Ah, pastor, mas dá muito trabalho. Dá um pouquinho de trabalho, sim. Inclusive, aquela perguntinha ali, olha, de quem é a escolha que no fim decide se a pessoa terá salvação em Jesus, não foi eu que fiz, eu tirei da lição. Já tinha lá a perguntinha, no rodapé. É você estar atento, que você pode formular perguntas, você pode até tirar perguntas que já estejam na lição. Mas a base, e é claro, aí eles vão dar as opiniões. Vão falar e tal, aquela coisa toda, vão emitir as opiniões, mas quem que vai dar o fechamento? Você. Você vai amarrar a boca do saco. Gente, olha, graça, olha, o que você falou está certo, olha, graça é isso, ela é importante por causa disso. Percebe? Você que dá o fechamento, então não deixa a coisa em aberto. Você dá o fechamento depois da pergunta que você fez. Tudo bem até aqui? Outro exemplo aqui, olha só, da lição. Vamos lá. Olha só. Você pede de novo agora
para os membros lerem. Vamos dar uma olhadinha agora em Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8. Pedir para alguém ler. Depois que a pessoa leu, pergunte. As pessoas leram? Agora você vai fazer a pergunta, ou as perguntas. O texto bíblico nos diz que em Jesus nós temos a redenção. Ali, nos versículos 7 e 8 de Efésios 1. Lá fala que nós temos a redenção em Jesus, Ele nos resgatou. Ok. O que seria redenção? Na sua opinião, o que é redenção? E o que isso significa para nós hoje na prática? O que significa que Jesus nos dá a redenção hoje na prática? O que significa isso? Você pode melhorar essa pergunta muito mais do que está aqui. Mas a ideia que eu quero passar para você qual é? Que essa pergunta, tá certo? Quem é que pode dar uma opinião? Quem estudou a lição. Mas quem não estudou, também o quê? Pode dar sua opinião. Vamos lá? Mais um outro exemplo aqui, olha só. Você pede para eles lerem Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12. Perceba que você está pedindo para eles lerem a Bíblia. De alguma forma eles estão participando. Você está fazendo perguntas, de alguma forma eles também estão participando. E olha só, leiamos Efésios 1, 11 e 12. Peça para os alunos lerem e depois faça a pergunta. No verso 12 que a gente leu, diz que devemos ser um louvor, faltou o V ali. Devemos ser um louvor para a glória de Deus. Diz lá, no versículo 12, Efésios 1, 12. Eles leram aqui. Devemos ser um louvor para a glória de Deus. Como podemos na prática, no dia a dia, sermos um louvor para a glória de Deus? Me deem alguns exemplos práticos. Como é que eu posso, no meu dia a dia, na prática, ser um louvor para glorificar a Deus? Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho que tomar decisões certas, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Como que nós podemos ser um louvor para a glória de Deus no dia a dia? Me dê alguns exemplos. Escuta, aí você pode explicar o que é ser um louvor para a glória de Deus. É glorificarmos a Deus através da nossa vida. Como que a gente pode fazer isso na prática, no dia a dia? Esse é o tipo de pergunta que quem estudou a lição consegue responder. E quem não estudou a lição também consegue falar. Ok? Um último exemplo aqui. Olha só. Deixa eu mudar aqui. Leiamos Efésios 1, 13, 14 e tal. Peço que os alunos leiam e depois faça a pergunta. Porque ela diz, né? Lá no versículo 13, lá diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Deus nos selou com o Espírito Santo da promessa e nos deu o penhor da salvação. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa salvação. Aí você faz a pergunta. Aqui diz que nós fomos selados com o Espírito Santo. Como é que vive, na opinião de vocês, uma pessoa que foi selada com o Espírito Santo? Como é que vive uma pessoa assim? Essa pergunta, quem estudou a lição pode responder. Quem não estudou também tem condições do quê? De dar a sua opinião. E aí, claro, entre uma pergunta ou outra, você sempre vai dando fechamento, você vai fazer o seu comentário, claro. Você vai dando o seu comentário, fazendo o seu fechamento e tal. Não tem problema. Agora, atenção aqui. Não é pecado nenhum. Puxa, tem essa citação aqui, essa frasezinha aqui na parte, que é uma citação. Não tem problema nenhum de você pegar e ler para aquela citação, uma frase ali. Não tem pecado nenhum nisso daqui. Tá certo? Você pode terminar a lição, para finalizar, o professor pode ler um texto da lição para dar um fechamento. Geralmente tem textos muito bons na parte de sexta-feira. Textos de Ellen White, geralmente. Você leia aquele texto, comente aquele texto para dar um fechamento, tá certo? E não deve se esquecer de fazer um apelo para praticarmos aquilo que foi o quê? Discutido. Muito bem. E aí? Eu acredito que o grande desafio aqui, queridos, não é passar informações, porque vocês passam informações. Eu acredito que o grande desafio, qual vai ser?
formular as perguntas. Só que tem o seguinte, quando você... O irmão Beto falou uma coisa importante aqui, a questão do fator tempo. Quando você formula perguntas, por incrível que pareça, você tem um controle maior da situação. Você, é claro, às vezes na primeira, segunda vez você vai poder se perder um pouquinho, você vai sofrer um pouquinho, porque é uma coisa nova. Mas você vai pegando o jeito, você vai pegando o time da coisa. Só um minutinho, vamos lá. Quando você abre um debate, pastor, você dá liberdade para as pessoas falarem. Sim. Então, a lição ela tem um tema central, mas no decorrer da semana fala de vários assuntos para chegar naquele tema. Então, para você fazer várias perguntas, se for um tema que gera várias situações, você vai ter, vamos pôr, 6 perguntas. Um exemplo, tá? Aí se gera na primeira lá, 3, 4 pessoas querendo comentar. Olha o tempo que você vai tomar para isso. Entendeu? Então, para você administrar tudo isso também, tem uma certa dificuldade. Boa colocação a sua. Aí, irmão Beto e queridos, o pulo do gato é o seguinte. Não dá, mesmo se a gente passar a lição tradicionalmente, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, não dá para a gente muitas vezes abranger todos os pontos da lição. Esse é um ponto. É uma situação. Então, qual que eu entendo que é o pulo do gato que a gente tem que aprender a desenvolver isso? E a gente só vai fazer isso na prática. Errando, acertando, a gente vai errar e acertar. Não tem como nós pegarmos todos os pontos importantes da lição. A gente tem que entender que, em tese, é aí que eu volto no início, em tese, alguns alunos já estudaram a lição durante a semana. Eles já viram os vídeos durante a semana que aparecem por aí. O nosso papel ali é pegar 3 ou 4 pontos principais. Eu fiz aqui, olha, 4 perguntas. Na verdade, 5, né? Que tiver aqui uma pergunta subdividida. Mas você pode pegar 3 ou 4 pontos principais da lição, transformá-las em perguntas. E é claro, vai gerar uma discussão, 3 ou 4 vão falar, ótimo, mas aí você tem que ter o professor tem que ter a manha, o time de, se ele percebe que a coisa está, porque você que tem que estar no controle do tempo, tem esse detalhe também, que a gente é premido pelo tempo ali, né? Então, gente, muito obrigado, tal, a gente tem que avançar para um outro ponto aqui e tal. Aí você dá um fechamento naquela discussão, você tem que dar um fechamento sempre, porque senão fica uma coisa, né, aberta. Você dá um fechamento e já vai para outro ponto. Você, professor e professora, você que tem que estar no controle da situação. Você tem que estar no controle do tempo e da situação ali da sua unidade. Ok? Poderá acontecer que, puxa, eu formulei 4 perguntas, mas eu estou vendo que eu só consegui fazer 3. Não se desespere. Façam as 3, trabalhem as 3, dá o fechamento da lição e ok. Porque qual a importância disso tudo? Não é a gente passar informações apenas. O passar informação é importante, mas o mais importante qual que é? Eles falarem, eles participarem. Dá até mesmo um pouco de medo isso, né? E agora, como que vai acontecer? Deixa eles falarem. Você controla, você está ali no controle da situação, mas é aquilo, em termos de aprendizado, se eles falam, eles aprendem mais. E quem sabe, é aí que é o ponto também, eles serão mais estimulados a virem na escola sabatina, porque olha, poxa, eu posso falar, eu dou opinião. Puxa, não estudei a lição, mas eu sei que eu posso dar uma contribuição. Entende? São tentativas. E a gente vai pegando a manha. Pastor, essa estratégia é muito boa, mas eu quero aqui fazer uma ressalva. Na classe, às vezes, tem uma pessoa ou algumas pessoas que são tímidas, que não gostam de participar, e às vezes no afã de envolver todos, o professor inadvertidamente força a barra na direção de alguém que não gosta de participar. Então é importante a gente perceber
aquele que tem maior disposição de participar e respeitar o outro que é mais tímido. Quem sabe, muito bom. Quem sabe, por exemplo, as pessoas que são mais tímidas, quem sabe a gente pede para elas lerem os textos da Bíblia. Ler um texto, ler um versículo. É uma forma de participação também. E quem sabe ela vai perdendo a timidez com o passar do tempo. Tá? Irmão Elias. A respeito disso, eu quero dar 2 contribuições. Eu fui a um congresso um pouquinho mais para trás que o pastor, que na Estrada da Vida, eu tenho uns anos a mais que o senhor. É porque o meu cabelo assim tem um shampoo diferente, tá? Tenho alguns anos na Estrada da Vida, mas não faz o melhor que ninguém, muito menos que o pastor mais responsável diante de Deus. 2 contribuições aqui, pastor. Uma a respeito do que ele falou. O senhor falou uma coisa que eu vim para cá, tantos treinamentos da Escola Sabatina que eu já fui, que eu sou batizado desde o dia 24 de setembro de 1977. 77, pastor. Então, o pastor falou uma coisa muito interessante. A gente está sempre aprendendo. Eu vim hoje aqui para ver alguma coisa diferente, para aprender algo mais, estou aprendendo. Eu queria contribuir 2 coisas. Uma a respeito do Samuel. Eu aprendi desde sempre que nunca, eu que trabalhei muito na área da justiça, com juízes, desembargadores, lá com o pessoal da APAMAG, da Associação Paulista de Magistrado, e a gente vê isso em geral. Nunca, eticamente, a gente deve fazer uma pergunta direto para a pessoa. Ou talvez ela tenha timidez, ou talvez ela não tenha conhecimento, sempre do jeito que o pastor está falando aí, fazer uma pergunta no geral. E o nosso exemplo maior é Cristo, que tanto que você vê aí na internet, vê grandes pregadores, Jesus mais perguntava do que respondia. Quando fazia uma pergunta para ele, ele respondia com o quê? Com outra pergunta. Eu até fazer 50 anos, a minha idade era segredo de Estado. O pessoal perguntava, Elias, quantos anos você tem? Eu pegava e falava assim, pastor, quem nasceu em 1980, quantos anos tem? Eu respondia com o quê? Com a pergunta. Aí a pessoa fazia a conta, eu parabéns. Acertou a conta, não a idade, né? Aí ele fazia a conta. Então, vamos lá. Então, aqui na igreja, na escola sabatina, você fazer uma pergunta direto. O irmão responde isso aqui? Não. Uma pergunta o quê? Coletiva. O irmão que queira contribuir. Porque uma contribuição você faz não é só comentando, é perguntando também. Ó, todo mundo tem a oportunidade de perguntar, de participar perguntando. Então a pergunta você nunca faz, irmão, responde aqui sobre isso aqui. Não, sempre o quê? No geral, levando o assunto o quê? No coletivo, você faz uma pergunta no geral que você não deixa a pessoa constrangida. Essa é a primeira. E segunda, eu sou meu avô foi adventista, depois que tinha 9 anos o adventismo no Brasil, 9 anos. Ali em Minas Gerais, depois eles foram evangelizar Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Irmãos, uma coisa, a igreja adventista é a igreja mais democrática que tem, exatamente nisso aí, ó. A participação que o irmão pode falar, tirando da escola sabatina, é só no culto do quê? Quando dá o privilégio, na quarta-feira à noite, de fazer uma pergunta quando tem essa oportunidade de falar. Mas é todo mundo, como o irmão Juarez falou, o monólogo. A escola sabatina, a igreja adventista, é onde todos têm a oportunidade do quê? De contribuir, ou com uma pergunta, ou comentando um assunto. Vejam só, vocês podem ir em qualquer denominação. Não tem essa possibilidade, a pessoa, ela se sente o quê? Valorizada. Olha, eu vou lá que eu posso contribuir. E é o único momento, sabe onde é? É na escola sabatina. Não tem em outra programação que a pessoa tenha uma oportunidade de se expressar. Muito obrigado, irmão Elias, irmão Samuel, corretíssimos. Na questão da formulação, porque é o seguinte, lembre-se, a sua unidade é o seu rebanho. E o rebanho, ele tem que se sentir feliz e alegre e confortável ali. Ele não pode se sentir coagido, constrangido, certo? Esse é um ponto. Agora, a ideia de se formular perguntas que tanto aquele que estudou como aquele que não estudou possam participar, é uma tentativa de que aquele que às vezes não consegue falar, ou tem vergonha, ele, quem sabe, em algum momento ele pode dar sua opinião. Mas eu concordo. Ou fulano, diga para mim aqui. Ou não, isso... Às vezes, se eu faço isso com o professor Samuel, de boa, ele vai falar na hora, ele vai dar, eu faço isso com o Gilmar, faço isso com o João Bosco. Mas se eu faço isso, às vezes, com um irmãozinho que é tímido, ele pode nem vir mais na igreja. Depende da situação. Ele fica o quê? Constrangido. Não vou mais lá. Passar vergonha.
Isso pode, porque a gente lida com temperamentos dos mais variados, contextos dos mais variados. Então a gente tem que fazer perguntas fáceis, que as pessoas possam ter oportunidade de se expressar, de falar, ok? Que todos possam participar. E que estimulem a participação. Se o irmãozinho, se vocês conhecem a sua unidade, tem aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que não abre a boca de jeito nenhum para dar uma opinião, não vamos forçar a barra de jeito nenhum. Mas o que eu falei, quem sabe pedir para ler um texto bíblico eventualmente, é uma forma de participação. Tá ok? Mas os membros da nossa unidade, eles têm que se sentirem bem, felizes, estimulados a virem para a escola sabatina. É óbvio que não é somente a lição, envolve tudo aquilo que a gente falou desde o início. Pastoreio, comprometimento de vocês, tá ok? Mas a lição, quando ela é bem preparada, bem colocada, bem planejada, isso também pode ser um grande estímulo para ele vir na escola sabatina. Mesmo aquele que não estudou, ele pode vir na escola sabatina. Então, veja bem, se ele se sente amado e querido na unidade, já é um grande estímulo para ele estar aqui. Se ele percebe que a lição está sendo feita de uma forma mais assim, não é um monólogo, é uma coisa mais democrática, mais participativa, também pode ser um meio para que ele seja estimulado a vir. Perceba, não é só uma coisa, é um conjunto de fatores para tornar a escola sabatina viva. Mas aí, vou te dar a palavra, irmão Beto, mas aí, isso que o irmão Beto falou é importante. Você pegar 3, 4 pontos da lição, você tem que ter o controle, você dá o fechamento, você passa as informações, mas assim, e você controla o tempo. Isso é importante. Eu tenho mais 5 minutinhos. O que eu acho interessante, pastor, na lição da escola sabatina, é você trazer o assunto para hoje e fazer a pessoa se envolver naquele assunto, sabe? Demonstrar para ela, na prática, aquele assunto. Um exemplo, nós estávamos falando hoje das armas de Deus, né? Então, se tem armas, tem o quê? Tem soldados, né? Quem são os soldados? É eu, é você, é ele, né? E isso, tem aquele soldado mais experiente, tem aquele soldado menos experiente, tem aquele que está machucado, que precisa de ajuda, visita, oração, amor. É nesse sentido que eu falo. A lição, ela tem que mexer com você, com as pessoas que estão ali. Então, eu tenho esse costume de trazer. O que você faria nessa situação? Qual que é o seu papel nessa situação? Então, além das perguntas, sabe? Eu acho que é mais importante isso, sabe? A pessoa vivenciar, não sei se eu estou sabendo expressar o que eu estou... Vivenciar o assunto, sabe? Trazer para hoje esse assunto, né? Vivenciar, que nem nós falamos hoje, eu comentei aqui na lição. Esse evangelho começou com 12 pessoas, né? E Jesus evangelizou 12 depois. Mas como que foi isso? A princípio eles estavam querendo o quê? Ser maior do que o outro, um querendo trapacear o outro. Mas quando eles se converteram de verdade, entenderam o que é o evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo de fato como a si mesmo, aí o evangelho fez o quê? É nesse sentido que eu não sei se eu estou sabendo expressar. Além das perguntas de participação, o que o irmão Beto disse é o seguinte, é você tentar falar algumas coisas, eu vou passar para vocês, vou falar algumas coisas que, claro, tem que trazer para o dia a dia da pessoa. Fora essas perguntas, vocês podem fazer as chamadas perguntas reflexivas também. É aquela pergunta reflexiva que às vezes ele não vai responder para você, não é para ele responder, mas para ele pensar. Isso é importante também, ok? E trazer coisas da prática do dia a dia que a pessoa está vivenciando. Ok? É porque às vezes a gente fica tão preocupado com a teologia de fato da coisa, do que com a prática. A prática. A gente sabe, mas não pratica. Entendeu? Não pratica. A pessoa tem que sentir isso. Eu não sei se eu estou sabendo, fala mais uma vez, expressar. A pessoa tem que sentir isso, ó. Faltou o fulano aqui, ó, o soldado aqui está ferido. Alguém está indo lá? Não adianta nada você saber, né? É esse sentido, os irmãos têm que saber isso. Entendeu?
tem que praticar essa lição, tem que, de fato, fazer com que essa lição valha a pena, que ela não seja mais uma, mas aquele trimestre que passou. Não, ela tem que trazer alguma coisa para você, você tem que ser... isso, obrigado. Não, eu só queria fazer uma participação aqui, pastor. Eu acho que dentro dessa linha que o Beto também está levantando agora, eu acho que nós, como professores, eu acho que tem um outro desafio também. Para que a gente, nessa nova roupagem, não deixemos também um conhecimento raso, né? Porque a gente está dando uma primazia para participação, para estímulo, tudo isso aí perfeito. Mas eu acho que fica um desafio para nós prestarmos bem atenção para que esse conhecimento... exato. Eu acho que partir para essa ideia que o Beto trouxe aí, eu acho que é bem legal, bem bacana, porque você vai colocar na prática, vai tentar trazer o âmago da lição para aquilo. Entendeu? Eu acho nessas instruções que o senhor está me falando, eu fiquei pensando nisso, né? Porque eu sempre estou preocupado de trazer algo a mais para a minha classe, né? Dar um estímulo também para que eles possam pensar, refletir. E eu posso falar pela minha classe, que eu estou sempre ali fazendo um rodízio com o Elias, e a gente trabalha muito nesse sentido, né? Bíblia, Espírito de Profecia, para que eles possam pensar. Mas o meu ponto é só esse mesmo, para que não fique raso. E aqui eu já pontuo também uma crítica que eu tenho sentido para mim, é que cada dia mais a gente está tendo menos tempo também para conversar sobre isso. Então eu acho que são coisas assim que eu acho que a gente pode considerar também. Eu falei, você está certo. O que eu disse aqui, eu vou repetir. Você jogar perguntas para discussão é importante e tem que acontecer isso. Mas, por outro lado, você vai dar o fechamento daquilo, você vai inserir conceitos, você percebe? Não vai deixar de ensinar, tá certo? Você vai ensinar, ter a participação, mas você vai ter o papel do ensino, tá certo? Para que não fique algo raso, tá ok? Eu tenho mais um minutinho. Justo para mim, né? Justo, minuto. Gilmar, para você. Diante primeiro do que o Alex falou, eu acho que essa participação com os alunos é uma prática que, quando estou mais nas escolas sabatinas, eu promovo. É o momento social. É o junta-panela da classe. Então, você consegue ali conhecer os seus alunos mesmo e você consegue dar uma maior atenção. Então, isso é um fator que eu acho legal, porque eu vejo a escola sabatina um pouco mais. Mas está... agora, vou fazer a pergunta, igual o professor Alice falou para nós. Você e Elias estão na sala, é isso? Se amanhã os dois não estiverem, quem vai estar? Hã? Então, aí é que eu falo. Nisso tudo, eu costumo também fazer o seguinte, eu procuro alguns da minha unidade e falo, ó, o dia que você gostar da lição, você faça uma pergunta e traga uma resposta. Eu deixo ele à vontade. Agora, se você quiser, eu te ajudo nisso também. Eu vou ajudar você a fazer um dia. Porque no dia, para não ter aquele bate-pronto, igual o Elias falou, vou perguntar, a pessoa não sabe, eu vou saber para aquele aluno qual a pergunta eu posso direcionar. Então eu já instruí ele vai estudar e falar, olha, eu gostei de quarta-feira, eu quero ter a espada lá, né, que é a palavra de Deus. Mas ele vai poder contribuir com aquilo, então você já tem ali na mente, olha, eu vou perguntar isso, se precisar, fulano eu pergunto aquilo, e assim eu vou fazendo, né? Então, diante de tudo, a gente tem que pensar, né, como professor de escola sabatina, a gente tem que pensar num geral. E aos pouquinhos, formiguinha, você consegue fazer isso com que a sua unidade cresça. E um dia você coloca esse pessoal para passar o estudo, e você só vai contribuir. Então, eu vejo essa uma maneira da gente ajudar na escola sabatina é fazendo discípulos também. Rapidinho, irmão Juarez. Não, pastor, eu acho que tudo isso que foi falado é muito válido, né? Mas a melhor maneira de conhecer o aluno, não só ali na unidade, que é muito pouco, né? Mas seria visitá-lo, conhecê-lo na casa. Sim. Essa é uma das melhores maneiras. É aí que entra o papel do comprometimento do pastoreio. Não tem jeito. Por isso que eu falei agora há pouco aqui, a questão de tornar a escola sabatina mais atrativa, viva, a lição é importante.
Mas existem outros aspectos mais, que é a visitação, a ligação, a preocupação, o cuidado, a oração, tudo. Entende? A lição faz parte. Mas assim, para a gente fechar aqui agora, é o seguinte: tudo que vocês falaram são ideias boas, contribuíram aqui, mas o âmago da questão, queridos, é o seguinte: a gente precisa sair da caixinha de fazer a mesmice. Sábado, domingo, segunda, porque aquilo não funciona. Não funciona. Não funciona. A gente tem que pensar fora. Você vai ensinar, você vai passar informações, você vai passar conteúdo, mas a essência é que os alunos precisam participar mais. Eles precisam falar mais. Eles precisam falar mais. E perguntas que tanto aquele que estudou como aquele que não estudou tenha condições de argumentar e responder. Tá ok? Irmão, eu tenho que terminar aqui. Olha o povo aqui, tá olhando para mim já. Na minha unidade, por exemplo, tem muitas pessoas que, às vezes, o professor está lendo algum artigo, ou está lendo alguma coisa na lição e ele não sabe onde está. Então, aí ele fala assim, onde é que está a irmã Janice? Onde é que eles estão lendo? Ou então, onde que eles estão na lição? Então, de repente, isso deveria ser geral na igreja. Ter alguns sábados trabalhando em cima disso, para as pessoas sentirem que não é o professor que está mudando, né, o tipo da lição e nem nada, mas que isso já é uma coisa programada, né, para que as pessoas entendam que não vai passar mais de... Então, mas aí, aí no caso, teria que ser alguns sábados, porque eu venho, vamos supor, esse sábado que vem eu não venho. Então, alguns, até que se fosse os 4 sábados. Ah, é uma coisa exagerada. Não, não é exagerado. Para a orientação da igreja, para o bem-estar da igreja, para que isso funcione, eu acho legal, porque há muito tempo o senhor está falando nesse assunto e volta a falar novamente, então, porque não está de acordo ainda, né? E nós precisamos entrar no consenso, né? E tem professores que não vão fazer mesmo. Isso ficou gravado. Queridos, muito obrigado. Está gravado. Depois, de alguma forma, vai ser passado depois para vocês de novo, para aqueles que não puderam vir, tá bom? Mas pensem nisso, se esforcem. Vamos caminhar nessa direção, vale a pena. Vai ser um crescimento para você e para a sua unidade, pode ter certeza disso, tá bom? Vamos orar então? Querido Deus, te agradecemos muito pelos momentos que passamos aqui, abençoe todos os nossos professores, capacita-os neste ministério tão importante, que eles sejam verdadeiros pastores das suas unidades, em nome de Jesus, amém.